Lucas Caranhato. Uma parte, vereador. De imediato. Eu só queria aproveitar a fala do Rafael Bueno, do vereador. Hoje à tarde nós temos reunião do Pop Rua, que eu faço parte do comitê, por estar na presidência da Comissão de Direitos Humanos, e realmente é muito grave. Te parabenizo por trazer esse assunto, porque a gente não tem muito claro, muito nítida essa questão, né? Às vezes nós pensamos que são loucos, pejorativamente que se fala, usuário de drogas que estão perambulando pelas ruas, se tem disso também, mas qual é a discussão que se faz? O município tem em torno de 120 vagas para moradores de rua, mas não tem, depois que ele é tirado de rua, uma readaptação. Na última reunião, um usuário foi na reunião e falou, não tem uma readaptação para ele não voltar para as ruas. Então, isso é uma coisa que nós precisamos muito ampliar do ponto de vista dos direitos humanos, porque realmente é uma situação que não dá simplesmente para tirar da rua e botar em qualquer lugar, porque, ou fazer aqueles muros, esconder, tirar do centro que ninguém enxergue, né? É necessário que se tenha uma política para tratar com moradores e moradoras de rua, que nesse caso as mulheres são ainda mais prejudicadas. Obrigada, vereador. Obrigado, vereadora Rose. 4 pontos que eu quero abordar nesse espaço da declaração de líder. O primeiro, caros colegas, que nós não podemos deixar passar esquecido, hoje é o Dia dos Povos Indígenas, né? Dia dos Povos Indígenas. E a nossa cidade, antes da chegada dos imigrantes europeus, era uma cidade povoada por indígenas. Uma parte, vereador. Os primeiros agrimensores que chegaram aqui antes dos imigrantes, eles se depararam e se encontraram com essas populações. E para a nossa mesa, vereador D'Ambrós, para os próximos presidentes ou presidentas e vereadores do Legislativo, saber que a Universidade de Caxias do Sul tem o LEPARC, que é um laboratório de arqueologia, que tem toda a história material desses indígenas que aqui viviam. A década de 50 veio um arqueólogo para cá, La Sálvia, né, fez o recolhimento de todos esses artefatos, Vila Seca, de Fazenda Souza, de Vila Oliva, e estão lá. A universidade não tem arqueólogos, então quer dizer que tem um monte de história para ser estudada e os povos indígenas precisam ser valorizados porque são os que realmente iniciaram o povoamento na nossa cidade. Uma parte rapidinha aí, porque tem outros temas. Vereador, hoje realmente é o Dia dos Povos Indígenas, mas assim, ó, ontem o vereador Velocino Ex fez uma fala, eu não estou lhe criticando o vereador Velocino, porque é o entendimento de sociedade de cada um. Mas assim, ó, a gente não tem o medo dos índios que estão ali na praça, né? A gente, não, porque a gente... Desde a nossa colonização aqui na América e nos povos, os índios foram tratados como os coitados, como os inocentes. Então a gente não vê eles, não, porque os coitadinhos, né, estão ali só pedindo dinheiro. Agora, se é uma pessoa negra, né, cabelo e barba e meio esfarrapada, meu Deus do céu, vamos atravessar a rua, porque esse realmente... Então a gente não tem esse olhar para as demais pessoas, né? Então, só aproveitar esse gancho que o senhor falou. Obrigado, vereador Rafael. Então, é importante valorizar os povos indígenas, lembrar do ponto de vista da história que antes da chegada dos imigrantes, os primeiros habitantes da nossa região eram indígenas. Segundo, eu conversei com alguns colegas vereadores, coloquei no nosso grupo, amanhã é dia 20 de abril. O dia 20 de abril é um dia em que ocorreu um fato histórico muito triste e se disseminaram várias fake news na nossa cidade. Conversei com a secretária Grégora, a prefeitura, me parece que os secretários municipais também entraram nessa atividade, visitarão as escolas, farão a abertura das escolas, os portões das escolas em geral abrem às 7 horas, e aí eu queria estender o convite aos colegas vereadores. Eu coloquei ele no grupo, alguns já se disponibilizaram, de que às 7 horas da manhã nós estivéssemos à frente de algumas das nossas escolas municipais. A Grégora depois vai passar essa informação para a secretária Sandra, que vai informar os diretores, como forma de apoiar, né? Acho que a gente precisa apoiar, pacificar, né? Amanhã vai ser o dia do Sem Mochila. Então, a secretaria está convidando os alunos de que vão para as escolas sem mochilas, junto com os professores, entendendo a importância que a escola tem, o reforço da paz, né, das políticas públicas de saúde mental. Então, gostaria de fazer esse apelo aos colegas vereadores, que a partir do seu critério geográfico, enfim, que se disponibilizem, se puderem colocar ali no grupo qual escola eles podem ir. Depois a gente passa para a Secretaria Municipal de Educação, que avisa os diretores. Ainda,
ao encontro do que a vereadora Estela falou sobre o tema do Campus da Serra. Eu estive lá junto no Campus da Serra em 2 reuniões com a vereadora Estela, com o vereador Renato e o nosso secretário municipal de habitação. O Campus da Serra é um programa habitacional para pessoas de baixa renda, que quando foi constituído, né, assim como o Rota Nova e outros, simplesmente se colocou a população lá sem ter escola, sem ter UBS. É um problema que a gente precisa discutir também, né? Não é só a moradia, mas são todos os equipamentos necessários. E o que nós temos lá hoje são problemas graves relacionados, por exemplo, à questão da taxa de administração. Vereador Zanquinho, o senhor que é economista, não dá para a pessoa que paga um valor hipotético, eu não sei o valor real, mas enfim, vamos supor que a pessoa pague R$80 de prestação do apartamento por mês, em se tratando de um programa habitacional de pessoas de baixa renda, e que ela pague uma taxa de administração para essas empresas que administram de 280. É inadmissível isso, especialmente se essa empresa que administra não garante os serviços básicos daquela comunidade, que é o que a gente percebe lá. Tem um problema de taxa de administração, tem a falta desses equipamentos que agora estão sendo estabelecidos. As pessoas, muitas vezes, quando não conseguem pagar a taxa de administração, porque nós estamos falando de pessoas de baixa renda, se judicializam e essas pessoas perdem a sua casa. Porque a negociação dessas empresas picaretas, porque algumas são picaretas que administram, sei lá, o cara deve 20 mil de taxa de administração. Para ele negociar, ele tem que dar uma entrada de 12. Aí vocês pensem, uma família que tem 3 filhos, o cara trabalha numa empresa metalúrgica que ganha 2 salários mínimos, como é que daí ele não come? Então, assim, acordos absolutamente inacessíveis e inviáveis para as pessoas. Além desses leilões em que pessoas de alta renda estão adquirindo esses apartamentos e locando a preços absurdos para as pessoas que moravam lá. Então, eu sei que o secretário Petrini informou que teria uma reunião com o Ministério Público, com a Caixa, e no frigir dos ovos, o problema vai acabar no município. Porque se essa pessoa for despejada, como bem disse a vereadora Estela, ela não vai para Brasília, ela não vai morar na Caixa, ela vai ficar na rua do município. Então, por mais que não seja a responsabilidade direta do município, é uma questão com a Caixa, mas que bom que o vereador Petrini, secretário da Habitação, está participando e que a gente consiga intermediar via Ministério Público e com a Caixa Econômica Federal, impedir que esses absurdos e contrassensos ocorram. E, por fim, eu quero destacar a audiência pública ocorrida nessa casa ontem, da Comissão de Legislação e Participação Comunitária. A maior audiência pública em duração, né, dessa legislatura, foram mais de 3 horas, várias entidades, vários colegas vereadores, o secretário Matheus, né, secretário de parcerias estratégicas, estava aí, onde foi apresentada uma proposta alternativa ao modelo da Maesa. Então, é importante deixar registrado nos anais, até agora se falava que não havia uma proposta alternativa. Há uma proposta alternativa, que é a criação de uma fundação de caráter privado para fazer a gestão da Maesa e que, posteriormente, se criem parceria público-privada, concessões patrocinadas para as diferentes funções e serviços que a Maesa venha oferecer. Isso foi repercutido pela imprensa e nós solicitamos das entidades que estavam aqui, uma reunião com o senhor prefeito para apresentar um relatório dessa reunião e a proposta que foi aqui levantada, né, pelas pessoas que participaram dessa reunião. Quem apresentou essa proposta foi o ex-vereador, ex-presidente, ex-vice-prefeito do PSB, Edio Eloy Frisso, junto com várias outras pessoas que aqui estavam. Sua parte, vereadora Estela. Muito obrigado, vereador. Gostaria de, na sua pessoa, parabenizar a Comissão de Participação Legislativa pela audiência pública realizada no dia de ontem. Foi muito importante ver tantas pessoas de diferentes lugares da nossa cidade podendo falar sobre um tema que tem sido tão discutido nesta Casa Legislativa. E eu reforço algo que a gente disse no dia de ontem e que eu quero dizer aqui nesta casa para ficar registrado nos anais,
que o que está sendo dito nas audiências públicas seja levado em conta pelo poder público. Se as audiências públicas elas são de fato para que o que a população está dizendo seja levado em consideração, que o projeto seja revisto, porque majoritariamente as pessoas são contrárias a este projeto. O que nós ouvimos ontem, o que eu ouvi sexta, o que eu ouvi na primeira audiência pública é que as pessoas não concordam com esse modelo proposto. Então, que as pessoas sejam ouvidas, que a opinião das pessoas seja levada em consideração. Muito obrigada. Obrigado. Encerrado o grande expediente. Passemos o espaço do pequeno expediente com a palavra primeiro vereador inscrito.